Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. O Jornal da Record mostrou o caso do homem acusado de sumir com mais de R$1 milhão de várias mulheres, com quem ele se relacionou. O caso foi em 2021. Agora, este homem foi condenado por estelionato em um dos processos, mas não deve ir para a cadeia. Esta médica de 42 anos prefere não mostrar o rosto. Ela foi vítima do chamado golpe do amor. O homem, que ela conheceu num aplicativo de namoro, dizia ser formado em direito e ter dinheiro aplicado nos Estados Unidos. Ao longo de 2 anos de relacionamento com Wilson Chaves Filho, ela foi convencida a transferir mais de R$200 mil para um suposto investimento rentável, mas o dinheiro desapareceu. Sempre foi muito seguro do que ele falava, do jeito que ele explicava as coisas, mas também tinha o recurso de jogar com culpa, do tipo, você não confia em mim. Em 2021, o Jornal da Record revelou numa reportagem que ao menos outras 3 mulheres denunciaram o Wilson pelo mesmo crime. O prejuízo delas chegou a R$1,2 milhão. Wilson acaba de ser condenado em um dos processos criminais por estelionato. Na sentença, a juíza declarou que, em nenhum momento, o réu apresentou provas de que o dinheiro havia sido investido. A pena é de 1 ano e 8 meses em regime aberto e pagamento de 10 salários mínimos à vítima. Ainda cabe recurso. Dá um certo alívio no sentido de, olha, tá vendo? Eu estava certa. Ele realmente é um criminoso. Tivemos acesso a dados inéditos de um estudo realizado pelo Ministério Público do Distrito Federal sobre o perfil das vítimas de estelionato amoroso. Mais da metade das mulheres são brancas, que têm entre 25 e 44 anos. Em 20% dos casos, o golpe começou pela internet. Este advogado acha que a inclusão desse tipo de crime no Código Penal poderia levar a penas mais severas, além do possível ressarcimento das vítimas. Ou até mesmo com tratamento psicológico, uma infraestrutura de políticas públicas, trazendo um paralelo até mesmo à violência doméstica, que se construiu no entorno da história do sofrimento da mulher, um amparo à mulher. A defesa de Wilson preferiu não se manifestar. Eu acredito que ele sendo condenado, apareçam mais vítimas. Pelo menos a próxima pessoa que ele for tentar enganar, ele não vai conseguir. Ou vai ser muito mais difícil. Agora veja esse dado. Só no mês de março, mais de 10 mil homens foram presos em todo o país por praticar crimes contra mulheres. No Rio de Janeiro, o número de prisões foi recorde. 819 presos em 28 dias no Rio de Janeiro. Esse é o balanço de uma operação realizada em março para reprimir os crimes praticados contra mulheres. O número foi recorde no estado, com média de 29 prisões por dia. São homens denunciados por ameaça, estupro, lesão corporal, feminicídio e descumprimento de medidas protetivas, entre outros crimes. O enfrentamento à violência contra a mulher, a gente tem que agir imediatamente, a gente não pode deixar evoluir. Às vezes uma mulher aciona a gente num momento que está sendo ameaçada ou injuriada ou difamada e pode evoluir para uma lesão corporal ou uma tentativa de feminicídio. A operação, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, aconteceu em todo o país. Policiais de 26 estados e do Distrito Federal foram mobilizados no combate à violência contra as mulheres. Quase 130 mil vítimas receberam atendimento. Foram mais de 10 mil prisões, mais de 68 mil medidas protetivas realizadas e mais de 30 mil denúncias efetivamente apuradas. Em muitos casos, as vítimas foram atacadas por ex-companheiros que não aceitaram o fim do relacionamento. Foi o que aconteceu com esta mulher, que está internada e tem medo de mostrar o rosto. Como uma pessoa tem, assim, a ruindade de não ter coração, compaixão de uma pessoa que eu sempre ajudei ele. Nem a medida protetiva contra o ex-companheiro evitou a violência. O agressor está foragido.
Ele tem que ser preso, ele tem que se arrepender do que ele fez. Veja agora outros destaques do dia. Em depoimento, motorista de carro de luxo que matou o homem em São Paulo diz que só dirigia um pouco acima do limite de velocidade. Motoristas são vítimas de arrastão em bairro Nobre de São Paulo. Com baixa procura, Ministério da Saúde decide redistribuir doses de vacina contra a dengue. Incêndio mata ao menos 29 pessoas em prédio na Turquia. Robinho entra com recurso no Supremo para deixar a prisão. Uma semana após a queda de ponte nos Estados Unidos, canal é reaberto para navegação. E o fim surpreendente do resgate de um jacaré em Minas Gerais. Oferecimento Cartão Bradesco. Suas compras podem até virar viagens. Motoristas viveram momentos de pânico durante um arrastão que terminou em tiroteio na zona sul de São Paulo. Um policial que estava num dos carros reagiu, baleou um dos suspeitos. Logo após o tiroteio, testemunhas registraram o momento em que um dos criminosos já está no chão, dominado pelo policial. Vitor Costa, de 19 anos, foi atingido por um tiro na perna e levado para o hospital. Ele está fora de perigo. O policial que fez o disparo teve o carro atingido por tiros. Os agentes apreenderam uma das armas usadas pelos assaltantes. Testemunhas disseram que Vitor e um outro suspeito faziam um arrastão nessa avenida movimentada aqui do Morumbi, bairro Nobre de São Paulo, quando foram surpreendidos pelo policial numa viatura descaracterizada. Segundo a polícia, não foi a primeira vez que eles cometeram esse tipo de crime. A dupla costumava esperar o semáforo fechar para assaltar os motoristas. Esse indivíduo que foi preso aqui, ele tinha passagens, foi apreendido quando era menor de idade, menor infrator, por roubo. E novamente hoje, quando de maior de idade, agora ele vai responder criminalmente pela sua ação de roubo. De acordo com testemunhas, o suspeito que fugiu foi baleado no ombro e teria ido em direção à comunidade de Paraisópolis, a segunda maior de São Paulo. Um helicóptero da Polícia Civil foi acionado para apoiar nas buscas. Durante a tarde, os agentes intensificaram a ação na comunidade e em hospitais da região, mas o suspeito não foi localizado. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, o policiamento foi intensificado na região e, por isso, houve queda de 9% no número de roubos no primeiro bimestre desse ano. Mas quem mora ou trabalha no bairro convive com o medo. Ali naquele farol ali é uma coisa que é corriqueira. Eu só acho que deveria ter mais policiamento aqui no Morumbi. Tá uma coisa meio que absurda de acontecer. Uma tenente do Corpo de Bombeiros foi atingida por uma bala perdida durante uma troca de tiros entre um policial e assaltantes no Rio de Janeiro. Ela estava de folga. Câmeras de segurança registraram um momento em que 4 criminosos chegam em 3 motos a uma rua da Tijuca, na zona norte do Rio. Quando tentam abordar uma vítima que está em um carro, eles são surpreendidos por um policial que estava em um restaurante. Há troca de tiros. Um assaltante consegue fugir com o carro e o restante do grupo foge de moto. Ninguém foi preso. A tenente do Corpo de Bombeiros, Sabrina Monteiro, passava pelo local e acabou baleada. Ela foi levada ao hospital. O estado de saúde da tenente é grave. Depois de identificar uma nova rota de tráfico internacional de drogas, agentes que atuam no Porto de Santos começaram a fiscalizar cargas que seguem para a Oceania. Se tem qualquer embarcação ou movimentação suspeita, os agentes da Receita Federal fazem a abordagem. Esse é um barco que abastece de combustível os navios cargueiros e também pode ser usado por traficantes internacionais de drogas. A embarcação com contêineres também é inspecionada. São 14 quilômetros de extensão e mais de 50 terminais portuários para fiscalizar. O alvo dos agentes são traficantes que escondem cocaína em contêineres ou nos cascos dos navios. O Porto de Santos continua sendo uma das principais portas de saída de droga para o mundo inteiro. E os destinos mais conhecidos escolhidos pelas quadrilhas são Europa e África.
Mas nos últimos meses surgiu a suspeita de uma nova rota da cocaína, bem diferente. Países como Austrália e Singapura entraram na mira da fiscalização. Há 2 semanas, na única apreensão de cocaína do ano, no Porto de Santos, os fiscais da Receita encontraram 46 quilos da droga em tambores de suco de laranja, que seriam exportados para Sydney, na Austrália. Essas apreensões são indicativos, de que devemos programar ou prestar atenção para essas rotas. Por isso, desde o início de março, todos os contêineres com destino à Oceania também passam por scanners como esse. Para a Europa, isso já era feito desde 2016. As imagens, em tempo real, vão para a central de monitoramento. As operações, no ano passado, apreenderam pouco mais de 7 toneladas de cocaína no Porto de Santos. Um relatório da ONU apontou que o mundo atingiu um ponto alarmante na geração de lixo eletrônico. Foram 62 milhões de toneladas em 2022. Em São Paulo, uma cooperativa trabalha há 15 anos na reciclagem de produtos eletrônicos e ajuda a diminuir os danos ao meio ambiente. O computador que não funcionava mais e só ocupava espaço vai ser útil novamente. O Giovanni desmonta o equipamento, separa peças e materiais que vão para a reciclagem. O parafuso eu separo numa caixinha, o ferro da CPU completa vai para um canto também, os fios vão para uma caixa onde a gente pode revender o fio para produção mesmo, o cobre dele, e a ventoinha também sai para venda. Há 15 anos, esta cooperativa na Zona Norte de São Paulo é especializada na coleta e destinação correta de equipamentos eletrônicos. Celulares, TVs, eletrodomésticos que não podem ser jogados no lixo comum. E aquele resíduo que não tem reciclabilidade ou que é perigoso, que alguns eletrônicos contêm isso, nós mandamos tratar. O reaproveitamento evita danos ao meio ambiente e diminui a necessidade de extrair mais recursos da natureza. Segundo o relatório da ONU, em 2022, o mundo produziu 62 milhões de toneladas de lixo eletrônico. Uma quantidade que corresponde a 1,5 milhão de caminhões lotados de resíduos. Apenas 14 milhões de toneladas foram recolhidas e recicladas, 22% do total. As Nações Unidas recomendam que os países cheguem ao índice de 60% de reciclagem até 2030. Todos os anos, a cooperativa tem conseguido aumentar a coleta de produtos eletrônicos. Em 2022, foram 555 toneladas de equipamentos. No ano passado, mais de 700. Mas pode ser muito mais. A capacidade aqui é para receber até 100 toneladas de resíduos por mês. Mas entre janeiro e março, a média ficou em pouco mais de 30 toneladas por mês. Entregar o que já não tem uso em locais como esse é também uma forma de gerar renda para muitas pessoas. Sempre que a gente consegue ter um aumento significativo de resíduos que foram descartados, eu consigo abrir postos de trabalho. Ou seja, uma pessoa a mais trabalhando aqui, uma família a mais tendo uma renda. A Sami entrou há um mês na cooperativa. Está feliz pela oportunidade de trabalho. Todo dia que a gente chega aqui, que a gente faz uma desmontagem, um descarte correto, eu sinto que estou contribuindo para o meio ambiente, entendeu? Caso Robinho, a defesa do ex-jogador recorreu da decisão do Supremo Tribunal Federal que não concedeu um habeas corpus a Robinho, que foi condenado por estupro. Os advogados querem que Robinho seja solto até que se esgotem todos os recursos do processo. Ele está preso desde o dia 21 de março. O recurso apresentado pela defesa do ex-atleta é contra a decisão do ministro Luiz Fux, relator do processo no STF, que rejeitou um pedido para suspender a prisão de Robinho. Segundo os advogados do ex-jogador, pelo princípio da presunção da inocência, não se pode determinar a execução da pena estabelecida em sentença estrangeira, uma referência ao julgamento que condenou Robinho a 9 anos de prisão no Tribunal da Itália. Segundo o recurso, a medida adotada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça está em desarmonia com a jurisprudência do STF e representa a violação do direito de ir e vir do ex-atleta. Em 20 de março, o STJ determinou que Robinho cumprisse no Brasil a condenação por ter participado de um estupro coletivo cometido em 2013, em Milão.
Por 9-2, a corte homologou a sentença italiana e determinou a prisão imediata do ex-jogador. Os advogados afirmam ainda que os acordos diplomáticos entre o Brasil e a Itália não autorizam a transferência de pena de um país para o outro. A defesa pede que Robinho seja colocado em liberdade até o julgamento final do caso. E que o pedido para a soltura do ex-atleta seja julgado preferencialmente no plenário do STF, pela relevância do caso. O Supremo alterou o regimento interno e definiu em dezembro do ano passado que processos penais, inclusive pedidos de liberdade, agora devem ser analisados pelas turmas e não mais no plenário do tribunal. Assim, o ministro Luiz Fux não é obrigado a levar o caso para debate entre todos os ministros da Corte. O pedido da defesa deve ser submetido à primeira turma do STF, da qual Fux faz parte. O ex-jogador, desde domingo, está numa cela comum da Penitenciária 2 de Tremembé, no interior de São Paulo. Robinho divide a cela 6 do primeiro pavimento do presídio com outro preso. O espaço tem 8 metros quadrados, uma cama beliche, um vaso sanitário e uma pia. O ex-atleta já pode receber visitas de familiares, segundo as regras de identificação exigidas pela penitenciária. A Justiça Federal decretou a prisão preventiva do ex-delegado da Polícia Federal, Protógenes Queiroz. Como ele mora na Suíça, também foi pedida a inclusão do nome na lista vermelha da Interpol. A decisão ocorre em ação movida por Daniel Dantas. O banqueiro foi alvo da Operação Satyagraha e acusa Protógenes de vazamento de dados do inquérito. A defesa do ex-delegado não se pronunciou. O Conselho Nacional de Justiça lançou uma plataforma para facilitar a doação de órgãos. Agora é possível registrar a intenção de ser doador no site aedo.org.br ou no aplicativo do CNJ. 42 mil pessoas estão na fila de transplante no país. A vacinação contra o HPV no SUS passará a ser em dose única a partir de agora para meninos e meninas de 9 a 14 anos. Até então, eram 2 doses. O imunizante é usado para prevenir a doença, principal causadora do câncer de colo de útero. Destaque internacional: familiares de mulheres mantidas reféns pelos terroristas do Hamas prestaram depoimento hoje em uma comissão do parlamento israelense. O grupo pediu ao governo urgência na libertação dos sequestrados, que ainda estão na faixa de Gaza. Os parentes levaram cartazes de mulheres que continuam em poder do grupo terrorista. O objetivo era chamar a atenção do mundo. Já são quase 6 meses de sequestro. E, segundo os depoimentos, os recentes relatos de abusos sexuais praticados pelos terroristas aumentaram a preocupação com os reféns. Emocionada, a irmã de uma das sequestradas pediu mais esforços do governo para garantir a libertação dos 134 israelenses, principalmente das mulheres. Além de Israel, as Nações Unidas confirmaram que existem indícios suficientes de torturas e estupros praticados contra os sequestrados. O presidente de Israel ligou hoje para o fundador de uma organização não governamental para se desculpar pelo ataque que matou funcionários da instituição na faixa de Gaza nesta segunda-feira. Isaac Herzog também reiterou o compromisso de investigar a tragédia e melhorar o acesso dos palestinos à ajuda humanitária. O primeiro-ministro israelense também veio a público depois da ação que deixou 7 mortos. Benjamin Netanyahu disse que as forças israelenses não tinham a intenção de atingir inocentes, mas que isso acontece em tempos de guerra. Vamos fazer tudo para garantir que não aconteça de novo, prometeu Netanyahu. Depois do ataque, o corredor humanitário do Chipre até Gaza foi interrompido. O segundo navio a chegar ao território palestino já iniciou a viagem de volta, ainda abastecido de suprimentos. O Irã e o grupo terrorista Hezbollah prometeram hoje vingança contra Israel por um bombardeio à embaixada iraniana na Síria, que matou 13 pessoas. 2 generais da Guarda Revolucionária do Irã estão entre os mortos. Israel não comentou o ataque realizado na segunda-feira. Nos Estados Unidos, o governo do Oregon voltou a considerar a posse de drogas como um crime. A liberação havia provocado aumento do número de mortes por overdose. Demorou 3 anos para que a governadora do Oregon, a democrata Tina Kotek,
percebesse que o projeto de lei para descriminalizar as drogas não deu certo. Quem fosse pego com quantidades pequenas de entorpecentes, como cocaína, heroína, êxtase e fentanil, não poderia ser preso. A posse e o consumo não eram mais considerados crimes. Este policial da cidade de Portland, a maior do estado, explica que desde 2021 poderia apenas aplicar uma multa ao usuário de droga, no valor equivalente a R$ 505. E ainda teria que informar o número de telefone de uma instituição que poderia ajudar contra a dependência química. Mas a medida não deu certo por vários fatores. Em janeiro deste ano, legisladores republicanos do Oregon fizeram uma dura descrição da situação das comunidades. Elas estão infestadas de drogas, crime e falta de moradia. As pessoas não se sentem seguras. As empresas estão indo embora. Solara Salazar é diretora de um centro de reabilitação. Ela afirma que a liberação das drogas colocou a carroça na frente dos bois, porque o governo estadual não construiu uma infraestrutura de atendimento para quem precisa. Já a Erika Redfeld é uma ex-moradora de Portland. Ela diz que a lei foi uma tragédia absoluta, porque onde há descriminalização, há um mercado maior para o consumo de drogas. Agora que o uso e a posse voltaram a ser crime, quem for flagrado com drogas nas ruas do Oregon pode ser acusado de contravenção e sentenciado a até 6 meses de prisão. A decisão vem depois de Portland decretar situação de emergência no início do ano. Foi por causa do aumento de mortes por fentanil, uma droga sintética 50 vezes mais potente do que a heroína. Entre 2018 e 2022, o número de mortos por causa dessa droga subiu mais de 530%. A Califórnia também enfrenta uma crise parecida. Na última década, uma lei reduziu as punições para a posse de entorpecentes, o que provocou o aumento do uso de drogas. E na cidade de São Francisco, a quarta mais populosa do estado, as mortes por overdose bateram um recorde no ano passado, com mais de 800 casos. De volta ao Brasil, na Bahia, mais de 40 cidades estão em situação de emergência por causa de temporais. A chuva deixou 2.000 desalojados. A chuva pegou moradores de surpresa em Salvador. Ruas ficaram alagadas. A água invadiu casas na região metropolitana e as pessoas tentaram salvar às pressas móveis e eletrodomésticos. Toda vez que tem chuva forte é esse transtorno. A gente fica preocupado, dorme e acorda assustado com a chuva para ver se entrou água, se não entrou, porque é uma situação complicada, né? No início da manhã, um ônibus do transporte público derrapou na pista molhada e deslizou ladeira abaixo. O veículo só parou ao bater em um poste e em veículos estacionados. Os passageiros não se feriram. Em alguns bairros de Salvador, choveu 100 milímetros em 2 horas, metade do previsto para o mês de abril. O temporal também atingiu a cidade de Feira de Santana, a 100 quilômetros da capital baiana. A força da água derrubou uma casa e danificou os imóveis vizinhos. De acordo com a Defesa Civil, 46 cidades baianas estão em situação de emergência por causa da chuva. E mais de 2.000 pessoas estão desalojadas. A previsão é de que a chuva continue em boa parte da Bahia até a semana que vem. Outros estados do Nordeste também foram castigados por temporais. No Rio Grande do Norte, o Ministério dos Transportes decretou estado de emergência para reconstruir a ponte que desmoronou em Lages. A obra deve levar de 8 a 12 meses para ficar pronta. Já no Maranhão, 2 rodovias federais, as BRs 316 e 222, foram interditadas depois que crateras se abriram nas pistas. O rompimento de uma barragem isolou comunidades no interior do Piauí. O fornecimento de energia elétrica foi comprometido e aulas foram suspensas. A barragem da Ingazeira rompeu no início da tarde de ontem por causa do aumento de chuvas em Massapê do Piauí, cidade a 370 quilômetros de Teresina. A água invadiu 4 comunidades e inundou 40% do município. Escolas da região suspenderam as aulas porque os ônibus não chegam até os alunos da zona rural. Parte da população está sem luz. A prefeitura decretou estado de calamidade pública.
Além da chuvarada, até agora, abril está com calor acima da média. Já está conosco a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Chuva castigando o Nordeste, não é? Até quando vai? Olha, semana que vem essa chuva diminui. Agora o frio deve aparecer no final do mês, viu, Cris? Boa noite para você. Celso, muito boa noite. Boa noite a todos. Neste momento temos pancadas de chuva em todos esses pontos coloridos aqui da imagem de satélite. Amanhã uma nova frente fria se aproxima da região sul e deixa o tempo bem instável no interior do Rio Grande do Sul. Na metade norte do país, o calor e a umidade formam nuvens carregadas. Atenção! Belém, Macapá, São Luís e Teresina. Previsão de bastante sol, tempo abafado e temporais a qualquer hora que podem causar transtornos. Quarta-feira de tempo firme nas áreas claras. À tarde, em Curitiba, faz até 27 graus. Em Cuiabá, 35. Em Belo Horizonte e em Salvador, máxima de 32 e até 36 em Boa Vista. As únicas capitais que se livram da chuva amanhã são Porto Alegre, Florianópolis, São Paulo e Rio de Janeiro, com máximas entre 27 e 31 graus. Tempo delivery para o Adalberto e o José da cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais. Vamos lá, Celso. Adalberto, José, boa noite para vocês. Até sexta-feira, previsão de tempo firme, sem chuva. As temperaturas à tarde ficam em torno dos 29 graus. Agora é a Maria, da cidade de Nova Viçosa, Bahia. Maria, aqui na nossa tela, seja bem-vinda ao nosso Tempo Delivery, Maria. Nesta quarta, tempo abafado com até 32 graus e pancadas à tarde. Aí, a partir de quinta, a chuva aperta e o calor diminui um pouquinho. Participe também do Tempo Delivery e apareça aqui na nossa tela. Peça a previsão personalizada pelas redes sociais. Para isso, basta usar a hashtag você no JR. Cris, Celso. Obrigada, Lidy. Até amanhã, Lidy. Veja a seguir, a polícia descobre laboratório onde criminosos desmontavam e desbloqueavam celulares roubados em São Paulo. Justiça nega pedido de prisão temporária do jovem que causou a morte de um motorista de aplicativo. A justificativa é de que Fernando Sastre Filho não é uma ameaça para as testemunhas do acidente. Vacina contra a dengue. O Ministério da Saúde faz redistribuição de doses para evitar a perda nos estoques. A Justiça de São Paulo negou o pedido de prisão temporária do motorista do carro de luxo que se envolveu num acidente que matou um motorista de aplicativo. No depoimento, ele reconheceu que dirigia um pouco acima da velocidade permitida e assegurou que não fugiu do local. Numa das avenidas mais movimentadas da Zona Leste de São Paulo, os restos do acidente de domingo ainda estão na calçada. O responsável pela batida que deixou uma morte, Fernando Sastre Filho, se apresentou ontem, quase 40 horas depois. A polícia queria a prisão temporária dele, mas a juíza Fernanda Helena Benevides Dias negou o pedido. Para a polícia e o Ministério Público, a prisão temporária era necessária para que testemunhas não se sentissem ameaçadas com a liberdade de Fernando. Mas, na visão da magistrada, a petição do MP não traz provas concretas que possam indicar esse risco. Foi nesse ponto que o carro de Fernando Sastre Filho atingiu por trás o veículo dirigido por Ornaldo Viana, um motorista de aplicativo que morreu na batida. O acidente foi por volta das 2 da manhã de domingo. Em seu depoimento à polícia, Fernando disse que horas antes esteve em um lugar que fica a pouco mais de 2 quilômetros de distância do local do acidente. No depoimento a que o Jornal da Record teve acesso, Fernando disse que por volta das 11 da noite chegou a um clube de pôquer e que permaneceu no local até as 2 da manhã e que não consumiu bebida alcoólica. Nesta rua não há nenhum clube de pôquer, só encontramos uma casa de festas. O jornalismo da Record recebeu a informação de que antes o jovem também esteve neste restaurante, na mesma região, mas nem o gerente, nem os funcionários se lembram dele. Sobre o acidente, Fernando declarou que viu a luz de freio de um veículo à frente se acender, que tentou desviar e que bateu o carro. Depois disso, apagou e não se lembra do que aconteceu. Ele também admitiu que dirigia um pouco acima do limite permitido na avenida, mas não conseguiu dizer qual era a velocidade e negou que tenha consumido álcool ou drogas. Fernando disse ainda que foi o último a sair do local do acidente junto com a mãe
e que isso aconteceu com autorização dos policiais militares que atendiam à ocorrência e que de lá foi para casa. Ele não soube dizer por que a mãe não o levou para o hospital, mas afirmou que ela estava recebendo ameaças pelo celular. Fernando foi indiciado por homicídio doloso, quando há intenção de matar, lesão corporal por causa do passageiro que estava com ele e fuga. Para este advogado criminalista, se a tese do homicídio doloso for aceita, ele irá à júri popular. O delegado tem que justificar, não é, se e quais são os motivos que fazem crer que ele assumiu aquele risco. Porque estava disputando racha, porque estava embriagado, etc. A mãe de Fernando, Daniela Medeiros Andrade, também prestou depoimento e deu a versão dela sobre a retirada do filho do local. Disse que um policial autorizou a saída e que outro agente ouviu o ponto de vista de Fernando sobre o acidente e que, ao sair, deixou todos os dados com os policiais. Ela explicou que não foi para o hospital porque tomou um remédio e não tinha condições para dirigir. Ao acordar às 9h30 da manhã, pegou o celular e viu mensagens em suas redes sociais xingando Fernando. Daniela disse que tentou contato com a polícia, mas ninguém atendeu. A Polícia Militar vai investigar a conduta dos agentes que atenderam a ocorrência. Ainda na capital paulista, a polícia descobriu um laboratório onde criminosos desmontavam e desbloqueavam celulares roubados para depois enviar ao Paraguai. Mais de 60 aparelhos foram recuperados. O sorriso do Luan não é à toa. Ele comemora ter recuperado o celular furtado no metrô de São Paulo. Assim que eu fui sair do vagão, eu senti um empurrão e alguém puxando o telefone do meu bolso. Apenas 4 dias depois, ele recebeu uma mensagem da Polícia Civil com a boa notícia. Eu já tive outros aparelhos furtados e infelizmente não foram recuperados e para mim foi uma surpresa muito agradável ter o meu telefone de volta. O telefone do programador está entre os 62 aparelhos encontrados hoje com criminosos. Investigadores descobriram uma espécie de laboratório onde uma quadrilha especializada desbloqueava celulares roubados e furtados no centro de São Paulo. Parte dos aparelhos ainda era desmontada para que as peças fossem vendidas. Também foram apreendidos 30 relógios digitais, 2 tablets e um computador portátil. Os 3 presos hoje são do Haiti e do Senegal. A investigação começou há 1 ano com a prisão de 2 integrantes da quadrilha. A maioria dos aparelhos roubados é encaminhada para o Paraguai, mas uma parte dos produtos permanece aqui no Brasil e é vendida em lojas irregulares. A gente está em busca ainda dos furtadores, dos roubadores, dos receptadores finais também, que são os estabelecimentos que revendem isso, que colocam isso no mercado novamente. A polícia reforça que as vítimas, além de notificarem as operadoras telefônicas, precisam registrar boletim de ocorrência. Hoje, por exemplo, a gente tem alguns celulares que eles constam com impedimento na operadora, mas não possuem o registro da ocorrência. Então, às vezes, a gente recupera esse aparelho celular e não consegue efetuar a devolução dele. Hoje é o Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo. A data, criada em 2007, tenta ampliar o conhecimento sobre o transtorno do espectro autista e promover a inclusão social. Foi a mudança de comportamento da filha que chamou a atenção da Kathleen. Passou uma semana, ela começou as aulas, eu comecei a perceber que a Manu já estava um pouco agressiva. Segundo a mãe, a escola tinha conhecimento de que a filha tem autismo e que precisava de atenção especial. Ainda assim, tratou a menina com negligência. Um dia ela notou que a filha passou todo o tempo com a mesma fralda. Eu abri a fralda, minha filha estava em carne viva. A mãe denunciou o caso à polícia e tirou a menina da escola. Só este ano, nos 3 primeiros meses, já foram registradas mais denúncias no Brasil do que em todo o primeiro semestre do ano passado. Toda pessoa com autismo é protegida por lei. Por isso, qualquer ato de discriminação pode levar até 3 anos de prisão. O Dia Mundial da Conscientização do Autismo foi criado pela ONU em 2007, com o objetivo de reduzir a discriminação de pessoas que apresentam o transtorno do espectro autista. No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, a cada 32 crianças, uma apresenta essa condição. De acordo com a Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social, a informação é a principal ferramenta para melhorar a vida dessas pessoas. A palavra-chave é o
conhecimento e o respeito. Então você tem que saber que aquele é um ser de direitos, né? E a sociedade preparada para isso, com certeza vai diminuir muito o número de denúncias. Se eu pudesse gritar para o mundo que o autismo é só para fortalecer o amor, eu gritaria. Eu faria de tudo por ela e por qualquer criança autista. A Secretaria Municipal de Educação de São Paulo informou que a supervisão da escola fez o acolhimento da família e já começou a apurar o caso para tomar as medidas cabíveis. Enquanto em algumas cidades o estoque de vacina contra a dengue está perto do fim, em outras o imunizante corre o risco de vencer pela baixa procura. Em Campo Grande, a campanha de vacinação para imunizar crianças e adolescentes contra a dengue começou bem, mas logo a procura despencou. A Secretaria de Saúde até levou a vacina para dentro das escolas, mas a adesão continuou baixa devido à resistência de alguns pais. Apesar de ser uma vacina que foi distribuída este ano, é uma vacina que há muito tempo ela vem sendo estudada. Não é algo novo, é algo que dá sim uma segurança e tem uma esperança de dar a imunidade, né, para as pessoas contra a dengue. Desde o início da campanha de vacinação, apenas 15% do público-alvo recebeu o imunizante aqui em Campo Grande. E cerca de 11 mil doses ainda estão paradas em postos de saúde. Para evitar perdas, as vacinas que vencem no fim deste mês serão doadas para outros estados, a pedido do Ministério da Saúde. De acordo com o Plano Nacional de Imunização, as doses de Campo Grande vão para o Amapá. O Rio de Janeiro, que já está vacinando contra a dengue, está com o estoque perto do fim. E o que tem disponível deve acabar nesta semana. Em São Paulo, a Prefeitura vai receber 8 mil doses remanejadas de outros municípios do estado. A vacinação deve começar na próxima quinta-feira, com estudantes de 10 a 14 anos da região de Itaquera, que tem o maior número absoluto de casos. O último boletim do Ministério da Saúde mostra que o país tem 2.624.000 casos prováveis de dengue e 991 mortes confirmadas esse ano. Ainda assim, o Ministério garante que o pico da epidemia já passou. Pelo menos 29 pessoas morreram no incêndio em Istambul, na Turquia. O fogo teria começado durante uma reforma no porão de uma boate. As chamas se espalharam e atingiram um prédio residencial onde estaria a maioria das vítimas. O governo turco abriu uma investigação para apurar as causas do incêndio. 8 pessoas foram presas, incluindo o proprietário e o gerente da boate. Veja a seguir, navegação é liberada no porto de Baltimore, depois da queda de ponte nos Estados Unidos. No Rio de Janeiro, o presidente Lula inaugura a faculdade e promete investimentos no setor naval para gerar empregos e ampliar a renda. O presidente Lula inaugurou hoje no Rio de Janeiro o campus do Instituto de Matemática, que vai dar bolsas de estudos para estudantes. A cerimônia de inauguração foi na região portuária do Rio de Janeiro. No local foi construído o campus do primeiro curso de graduação do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, o IMPA. Educação não é privilégio para rico. Educação é um direito de todos. E educação não é gasto, é investimento. E o Estado precisa assumir responsabilidade. Com investimentos de mais de 18 milhões de reais, o IMPATEC será voltado a estudantes que se destacarem em eventos como a Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas públicas. No primeiro ano, serão oferecidas 100 vagas e os alunos terão direito a alojamento, bolsa de estudo e auxílio alimentação. Vamos oferecer, com o apoio do Governo Federal e da Prefeitura do Rio, o apoio financeiro, a subsistência e a moradia nessa cidade, para que possam realizar seus estudos aqui nas melhores condições. À tarde, o presidente Lula esteve em Niterói, na região metropolitana, e deu início às obras de desassoreamento de uma área da Baía de Guanabara.
A iniciativa, orçada em quase 140 milhões de reais, promete aumentar a profundidade do local, facilitando o acesso de navios de maior porte e estimulando o setor naval. Esse projeto fantástico que vai com certeza transformar essa indústria tão importante no Rio de Janeiro. Durante discurso, Lula criticou a falta de investimentos no setor nos anos anteriores e prometeu ampliar recursos para a indústria naval. Um dos objetivos é voltar a construir navios para o comércio internacional de mercadorias, reduzindo a dependência estrangeira e incentivando a criação de empregos. O fato da gente alugar um navio lá fora, a gente não vai gerar emprego aqui. A gente não vai criar pequenas e médias indústrias aqui. É necessário gerar emprego nesse país, porque o emprego gera renda, a renda gera consumo e o consumo gera desenvolvimento. No início da noite, o presidente participou da filiação da ministra Aniele Franco ao Partido dos Trabalhadores. O governo federal disputa uma queda de braço com o Congresso para tentar aumentar a arrecadação. Vamos a Brasília com Luiz Fara Monteiro, que tem os detalhes. Boa noite, Fara. Oi, Celso. Uma ótima noite para você, para a Cris e para todos que nos acompanham no JR essa noite. É que um trecho da medida provisória que previa a reoneração da folha de pagamentos dos municípios caducou no Senado, ou seja, não foi votada a tempo e perdeu a validade, o que pegou o governo de surpresa. O trecho retirado da medida provisória deixou de valer. A decisão foi do presidente do Senado. Rodrigo Pacheco havia alertado o governo de que qualquer reoneração só seria rediscutida pelo Congresso por projeto de lei. Agora, municípios com até 156 mil habitantes vão continuar pagando 8% de contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento do funcionalismo e não 20% como o governo queria. A medida impacta os cofres da União, que deixam de arrecadar 10 bilhões de reais por ano, complicando ainda mais o objetivo do governo de alcançar a meta fiscal de déficit zero. O Ministério da Fazenda afirma que o Congresso descumpriu o acordo de prorrogar por 60 dias a reoneração dos municípios na medida provisória. Assim, esse trecho da MP perdeu a validade e o governo deixou de arrecadar. Já o presidente do Senado diz que se comprometeu apenas em discutir o assunto por projeto de lei. Com as eleições municipais em vista, a tendência é que a proposta só avance no Congresso depois de outubro. Nós aguardamos esse tempo todo com medida provisória para chegar à conclusão de que a medida provisória já não iria caminhar mesmo, para então se pensar num projeto de lei. Acho que não é esse o razoável. Está mantida a questão da compensação, que é um bom mérito dessa medida provisória, que nós vamos avançar na comissão mista, mas o tema da desoneração da folha de pagamento sempre foi dito por mim, internamente quanto publicamente, que o tema de desoneração da folha de pagamento, se mudança houvesse, tanto para 17 setores quanto para municípios, deveria ser por projeto de lei e não por medida provisória. O ministro da Fazenda disse que é preciso um pacto nacional para fechar as contas do governo. O trabalho que nós estamos fazendo junto ao Congresso é no sentido de convencer os parlamentares de que nós precisamos encontrar fonte de financiamento das despesas criadas. Nós precisamos de um pacto nacional dos três poderes, uma harmonia entre os três poderes, para a gente chegar aos objetivos pretendidos na área econômica. O Supremo autorizou o compartilhamento de dados sobre atividades financeiras entre o principal órgão de controle do Ministério da Fazenda, o COAF, e a polícia. O repasse de informações a investigadores agora poderá ocorrer sem a necessidade de autorização da Justiça. A decisão foi tomada pela primeira turma do STF, que confirmou uma decisão do ministro Cristiano Zanin. Em novembro, Zanin já havia derrubado uma decisão do STJ sobre o tema. O tribunal havia considerado ilegal a transferência de relatórios de inteligência do COAF diretamente à polícia. Para saber mais notícias de Brasília, é só você acessar o r7.com. Nós voltamos ao estúdio em São Paulo. Cris e Celso. Obrigado, Fara. O Banco Central vendeu dólares hoje para segurar a cotação da moeda americana. Com a medida, o dólar fechou o dia cotado em R$ 5,05, queda de 0,02%. Já o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o pregão com alta de 0,44%, acima dos 127 mil pontos. Nos Estados Unidos,
O porto de Baltimore liberou a navegação uma semana depois da queda de uma ponte. 2 canais temporários foram abertos para permitir a passagem de embarcações consideradas essenciais. Mas a circulação não foi liberada para navios maiores, porque trabalhadores ainda retiram destroços do local. Na terça-feira da semana passada, uma embarcação derrubou a ponte de quase 3 quilômetros de extensão e que era uma das principais rotas de saída da cidade. 6 pessoas que trabalhavam no local morreram no acidente. O americano John Textor, dono da empresa que administra o Botafogo, fez acusações sem apresentar provas de que jogadores do São Paulo e do Fortaleza teriam participado de manipulação de resultados em partidas contra o Palmeiras pelo Brasileirão. Indignados, os dirigentes dos 3 clubes denunciados prometeram ir à justiça. John Textor publicou um texto na página dele na internet em que afirma que existe corrupção no futebol brasileiro. O dono da SAF do Botafogo afirma ter juntado provas de que partidas dos últimos campeonatos nacionais foram manipuladas. O americano afirma que relatórios feitos por especialistas e pela inteligência artificial identificaram as fraudes. No entanto, ele não apresentou as provas das acusações. Textor cita 2 jogos específicos envolvendo o Palmeiras. No dia 2 de novembro de 2022, 4 atletas do Fortaleza teriam realizado movimentos suspeitos na goleada palmeirense por 4-0. Na ocasião, o Palmeiras já havia conquistado o título por antecipação. E no dia 25 de outubro de 2023, 5 jogadores do São Paulo teriam facilitado outra goleada do Palmeiras. Dessa vez, por 5-0. Resultado que, segundo o Cartola, foi o começo da virada histórica palmeirense no último Brasileirão. O dirigente afirmou ter enviado conteúdo para o STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, que não teria analisado os casos profundamente. No mês passado, John Textor disse que árbitros teriam recebido propina para manipular resultados. Mais uma vez, ele não apresentou provas. As de John Textor foram repudiadas imediatamente por São Paulo, Palmeiras e Fortaleza. Os 3 clubes acionaram os departamentos jurídicos para tomarem medidas cabíveis contra o presidente da SAF do Botafogo. Para o São Paulo Futebol Clube, a afirmação ataca a idoneidade de jogadores e a lisura da instituição. O São Paulo tomará e está tomando medidas práticas, objetivas, junto ao STJD, junto à esfera civil e junto à esfera criminal. Se são questões subjetivas, que ele se retrate. Se são questões objetivas, que ele demonstre a veracidade do que ele falou. O Palmeiras pediu ao STJD que John Textor seja punido com multa e suspensão se voltar a fazer qualquer menção sobre o clube. A corte disse que analisa o caso. O Fortaleza disse que as afirmações sem quaisquer provas geram graves danos de imagem ao clube. São Paulo, Palmeiras, Fortaleza, Associação dos Árbitros e CBF querem o John Textor fora do futebol, querem o banimento. Por quê? Porque ele está fazendo acusações gravíssimas e as provas são só estatísticas. Isso não existe em lugar nenhum. Palmeiras e Santos decidem o título do Paulistão domingo no Allianz Parque. A bola rola às 6 da tarde, mas a transmissão da Record para todo o Brasil começa às 5h30 com todos os detalhes da grande final. O Palmeiras treinou hoje pela manhã e à tarde viajou para a Argentina, onde enfrenta o San Lorenzo pela Libertadores. O técnico Abel Ferreira deve poupar alguns titulares nessa partida, entre eles o atacante Hendrick. O Santos não joga durante a semana e realizou um treino aberto. O time de Fábio Carille venceu a primeira partida por 1-0 e precisa apenas de um empate para levantar a taça do Paulistão depois de 8 anos. Agora veja essa história. O resgate de um suposto jacaré mobilizou a polícia ambiental e os bombeiros na Grande Belo Horizonte. Mas você vai ver que a captura terminou com uma grande surpresa. A tentativa de captura mobilizou os bombeiros durante a madrugada.
A operação começou após os funcionários de um condomínio da cidade de Vespasiano, em Minas Gerais, acionarem a polícia ambiental. Eles encontraram o que seria um jacaré ao lado de uma árvore, mas durante o resgate veio a surpresa. Isso é de plástico. Ah, você tá brincando. O realismo do jacaré feito de espuma e massa plástica deixou muita gente na dúvida. Tava brincando ali na casa do lado com meus amigos, aí acabou que eu passei aqui e fiquei até com medo de passar aqui perto. O Adriano, autor da obra e dono do jardim, não estava em casa. Ele diz que colocou o jacaré no quintal na quinta-feira passada e só ficou sabendo da história depois que o vídeo viralizou. Acordei, minha esposa falou assim, meu primo mandou aqui uma postagem, estão tentando resgatar seu jacaré. Eu falei, como assim? Resgatar meu jacaré? O biólogo é apaixonado por esculturas de animais, tem réplicas para fins científicos e jamais imaginaria que a peça colocada no jardim iria causar tanta confusão. Essa paixão é desde a infância, assim, até que me levou a fazer o curso de biologia. Eu sempre gostei de animais e ficava utilizando a argila para esculpir. Na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, é comum ver um desses animais tomando sol. Já em Lagoa Santa, na região metropolitana, um jacaré batizado de Alfredo andou tranquilo no meio da rua. Em casos assim, os bombeiros recomendam alguns cuidados. Um jacaré, uma cobra, algum tipo de bicho qualquer silvestre, acione o corpo de bombeiros por meio do número 93. Adriano agora planeja decorar a casa com réplicas menos assustadoras. Não, agora aqui se eu for colocar outra vai ser um passarinho, uma garça, dessas comuns mesmo, que não chama muita atenção. Acho que o jacaré já está bem conhecido, tá bom. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Essa edição na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E à 00:30 tem mais Jornal da Record. Você fica agora com Reis, edição especial. E logo depois de Gênesis, tem muita ação no Cine Record Especial. Ótima noite para você. Boa noite.